Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja Deus por mais uma sexta-feira juntos aqui, online, né? No nosso estudo, na nossa sexta-feira de estudo. Até o momento nós temos aí a nossa querida irmã Sandra Paiva, nós temos aí a nossa irmã Janaína, da nossa igreja, nosso querido irmão Donizete. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Dá um feedback para nós aí, irmão, se tá tudo ok aí com áudio, né? O vídeo. A beleza do vídeo, irmão, não ajuda muito, porque aqui não tem como ficar mais bonito, não. Não vai melhorar, não, mas vê como é que tá o áudio aí, se o áudio tá chegando bom para vocês aí, antes da gente começar. A segunda parte, né? A segunda parte da última lição, né? Que nós vamos fazer hoje. Da nossa lição bíblica, né? Nós vamos terminar hoje a revista. A supremacia das Escrituras, né, irmãos? A inspirada, porque ela foi soprada por Deus. A inerrante, porque não contém erro. A infalível, porque ela não falha. Tudo que sai da boca de Deus, irmãos, se cumpriu, está se cumprindo. E o que não se cumpriu ainda, irmãos, com certeza vai acontecer, vai se cumprir. Então, a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Esta lição, irmãos, eu confesso que me edificou bastante estudar essa lição para ministrar aí na vida dos irmãos, na igreja. E tem sido uma bênção. Então, vamos orar aqui, irmãos, para o Senhor abençoar esse momento de estudo aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos com nossos irmãos. Embora, Senhor, a gente não esteja no modo presencial, nós não estamos vendo um ao outro, mas sei que o Senhor está comigo aqui e o Senhor está com todos aqueles que estão participando desse estudo, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a minha vida para ensinar, Senhor, esteja sobre a vida dos ouvintes para aprender, ó Deus, e que juntos, ó Pai, nós possamos crescer como um edifício bem ajustado, Senhor, para resplandecer, ó Deus, a sua glória e levar, Senhor, a sua palavra, a fim de que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, Senhor, discipuladores, fazedores de discípulos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos capacite e nos ajude, Senhor, em tão grande missão essa, Pai, que é de fazer discípulos, ó Deus. Que o Senhor nos capacite, Pai, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo a nossa leitura, nossa leitura áurea, né, da revista, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, filho na fé de Paulo, né, o jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 16, é a nossa leitura bíblica aqui da revista. E Paulo começa então no versículo 6, dizendo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo. Irmãos, este versículo 7 aqui na Almeida Revista Corrigida, ele está meio... é uma tradução que deixa uma certa dúvida. Então, aqui Paulo está falando, mas rejeita as fábulas profanas, em algumas traduções está, e de velhas caducas. Então aqui fica só velhas, a gente fica sem entender velhas o quê? Então, em algumas traduções está escrito, né, as fábulas profanas e de velhas caducas. E exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Vê que Paulo ele está investindo alto aqui em Timóteo, né, no tocante ao governo da igreja na ausência de Paulo, né? Então ele está falando para Timóteo: Timóteo, manda essas coisas e ensina. Aí ele fala: ninguém despreza a tua mocidade,
Timóteo, então, pelo jeito que era um jovem rapaz. Então ele diz, mas ser exemplo dos fiéis, aonde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Versículo 13, olha aqui, irmãos. Persiste em quê? Em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Persiste em ler, irmãos. Persista na leitura bíblica. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Então esta é a nossa leitura áurea, de abertura aqui da revista, e vamos enfatizar o versículo 13, irmãos. Persiste em ler. Amém? Persista na leitura. Paulo está aqui aconselhando a Timóteo, olha, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós não podemos ser cristãos, irmãos, se não meditarmos na palavra do Senhor. Então, irmãos, eu vou dar um breve resumo aqui daquilo que nós falamos na sexta-feira passada. Eu só vou estar abordando os tópicos, tá, irmãos? Eu não vou estar entrando em detalhes, até porque o tempo já avança rapidamente. Então, nós falamos na semana passada sobre o primeiro tópico, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Então, tudo que nós, irmãos, ensinamos, seja na sua igreja, seja uma escola dominical, que é aos domingos, ou seja como na nossa, irmãos, um culto de ensino, a Bíblia precisa ser o livro mestre, precisa ser, irmão, a pedra angular sobre o qual todo edifício ele é construído. Então, a Bíblia é o livro, é o texto da escola dominical, é a Bíblia e pura e simplesmente a Bíblia, né? Acredito que há muitos lugares aí ensinando conceitos humanos, né? Vãs filosofias humanas, né? Ensinamentos que não transformam a vida das pessoas. Então, só a Bíblia, irmãos, transforma a vida das pessoas. Nós falamos sobre o currículo adotado, né? Nós falamos sobre a prática pedagógica, nós falamos sobre o padrão ético e moral, ok? Então, nós entramos também já no segundo tópico da revista, que é o conceito da educação cristã. Nós falamos isso, então, sexta-feira passada, né? Que essa palavra instruir, ela vem do grego paideia, que é conduzir, guiar, instruir, conduzir para fora. Então, é o conceito de educação cristã. E nós vamos falar hoje sobre os objetivos da educação cristã. É o segundo subtópico da revista, Objetivos da Educação Cristã. Nós lemos aqui na revista: o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Então, lembrando, irmãos, que este é um imperativo, né? Independente daquilo que é o seu chamado no corpo de Cristo, se você é mão, se você é dedo, se você é orelha, se você é pé, irmão, isso não importa, né? Se você foi chamado para louvar, se você foi chamado para ser um professor na escola dominical, se você foi chamado para pregar, mas, irmãos, tudo isso é importante, mas todos, independente, né, daquilo que nós somos chamados aquilo que a gente foi chamado para exercer no corpo, falar de Jesus e fazer discípulos, irmãos, é um imperativo para todos, ok? Não é porque eu na minha igreja eu não sou evangelista, então quem evangeliza é evangelista. Não, irmãos, todo mundo precisa falar de Jesus. O Senhor Jesus, ele incumbiu, ele confiou essa tarefa de fazer discípulos à sua igreja. Então nós temos aqui dois versículos que a revista nos dá, Mateus 28, 19, Mateus 28, 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20, e nós temos também Marcos 16, 15.
Alguém botou uma carinha triste aí, irmãos, nos comentários. Quem que tá triste aí? Ô, Doni, não chora não, Doni. Sexta-feira a gente vai estar junto na igreja lá. Sexta não, né? Domingo, né, irmãos? Domingo é um culto de ceia na nossa igreja. Louvado seja Deus, na mesa do Senhor. Vamos então, irmãos, fazer... Ó, a Cláudia já colocou aqui o versículo. O Senhor Jesus, né, já ressurreto, falou aos discípulos lá. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Lembra que a gente aprendeu? Acabei de falar aqui, paideia, ensinar, instruir, conduzir. Então ele está falando, ó, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, ensinando-as, novamente, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor estará com a sua igreja todos os dias, né, apoiando, fortalecendo, capacitando a sua igreja para que ela venha exercer a sua missão evangelística, irmãos. Então o Senhor, essa palavra ensinar, aqui ela aparece 2 vezes, né? Ensinar todas as nações, depois ensinando-as a guardar todas as coisas. Também em Marcos 16:15, a mesma passagem, só que agora no Evangelho de Marcos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ó, irmãos, todo mundo, toda criatura, sem acepção, irmãos, sem escolher lugar, né? Quando fala em missões, todo mundo quer ser missionário lá no Havaí, né? Lá em Miami. Ninguém quer ser missionário lá no Iraque, né, irmão? Na China, né? Então, a todo mundo, né? Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero fazer aqui, irmãos, um acréscimo meu, tá? Não é da revista, ok? Não sei se a Cláudia vai conseguir colocar. 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. O Senhor, então, irmãos, essa missão de evangelizar, de proclamar a mensagem salvífica de Cristo, o Senhor confiou à sua igreja. Então, Paulo, nesse versículo, 2 Coríntios 5, 18 e 19, ele coloca, então, como ministério da reconciliação. E diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Irmãos, toda pessoa sem Cristo, ela está em guerra, em rebeldia contra Deus. Então, Jesus Cristo veio para reconciliar as pessoas com Deus, né? Está aqui. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, isso aqui é um acréscimo meu, não está na revista. Então, Deus confiou a nós essa mensagem de reconciliação, irmãos. As pessoas precisam saber que elas estão em rebeldia contra Deus. Toda pessoa sem Cristo, irmãos, ela é, segundo a Bíblia, né, filhos da ira. Elas estão debaixo da ira de Deus. E isso não é ensinado, isso não é falado. E até, muitas vezes, proibido em alguns lugares de falar sobre o pecado, né? Que as pessoas sem Cristo estão em rebeldia, estão debaixo da ira de Deus, né? Mas não sou eu que estou inventando isso, irmãos. A palavra de Deus é que diz isso. Então, o Senhor confiou a nós esse ministério da reconciliação. Precisamos reconciliar as pessoas com Deus, mediante a pregação do Evangelho. Então, continuando aqui. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É um imperativo. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Então, a revista nos dá aqui 2 referências bíblicas. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,2. Vamos ler uma só, irmãos, por uma questão de tempo? 1 Timóteo 4,13, ela faz, inclusive, ela é a leitura áurea aqui da revista, né? Quando Paulo fala lá, ensinando, aconselhando Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Timóteo incumbido aí da tarefa de ensinar, né, de consolidar, né, de reconciliar as pessoas com Deus mediante a pregação do Evangelho.
Então nós temos aqui na revista, irmãos, também, por ser uma revista assembleana, dos nossos irmãos assembleanos, ela cita então o nosso querido saudoso teólogo, pastor Antônio Gilberto, né? Pastor Antônio Gilberto, ele enfatiza quais são os 3 principais objetivos da educação cristã. Então, quais são, irmãos? Primeiro objetivo, ganhar almas para Jesus, né? Reconciliar as pessoas com Deus. E ele usa então como referência aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Vamos pôr um gole de água aqui, irmãos, que eu já estou com a goela seca. Primeira... 2 Coríntios 12:15. Paulo falando, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Irmãos, nós estamos falando de Paulo, um homem, né, que ele teve a causa do evangelho, consumiu a sua vida, né, de tal modo que ele perdeu a vida por conta do evangelho de Cristo, irmãos. Então ele fala aqui, né, de boa vontade eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Então Paulo não esperava nada em troca, irmãos, dessa igreja, né, a problemática igreja de Corinto, né? Então ele de boa vontade ele se gastava, se deixava gastar, amando cada vez mais aqueles irmãos e cada vez menos amado por eles, porque ele sabia que a sua recompensa vinha do alto, irmãos. Ele não vinha aqui da esfera terrena. Paulo, o que ele fazia visando o reino de Deus, né? Então, ganhar almas para Jesus. O segundo tópico, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Gálatas 5:22. Nós temos aqui o fruto, tá, irmãos? Não é os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo, singular. Então você pega aí como se fosse uma mexerica e cada gomo dessa mexerica, né, é o fruto do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E depois treinar o cristão para o serviço do mestre. Aqui é o enviar, né? Eu me lembro que quando eu me converti existia um panfletinho, ganhar, consolidar e enviar. Era uma mensagem evangelística e que o nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele retrata aqui, né? Ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, consolidar. Então a pessoa que ganha para Jesus, ela precisa ser consolidada agora, ela precisa ter os seus valores transformados, ela precisa ter a sua mentalidade transformada, porque Deus, irmãos, não constrói nada em cima do velho, ok? Vinho novo, ele precisa ser curtido em odres novos. Não existe vinho novo em odres velhos, ok? Então Deus não constrói nada em cima do velho, irmãos. O velho precisa ser quebrado, o velho precisa ser extirpado para que Deus construa em cima do novo. Então esse processo de consolidação ele leva um tempo, ok? E por último, então, esse cristão consolidado, ele então enviado para o serviço do mestre. Irmãos, essa ordem não pode ser alterada. É como eu falei no estudo passado, tem gente que é recém-convertido, já quer abrir igreja, já quer ser pastor e nem conhece ainda as bases cristãs, irmãos, para isso. Eu falei isso sexta-feira passada e torno a falar de novo, irmão. Eu comecei a ensinar com aproximadamente 20 anos de caminhada no Evangelho, porque você precisa ter experiência com Deus, irmão. Você precisa ter bagagem espiritual, né? Paulo, em algum momento, ele fala, olha, Timóteo, confia isso a homens fiéis, a homens idôneos, né? Pessoas maduras na fé, pessoas já com bagagem, né? A gente não pode aí, muitas vezes, na empolgação, né, da conversão, a gente já quer colocar aí o carro na frente dos bois e isso, a conta não fecha, irmãos. Então a gente precisa ganhar almas para Jesus, essas pessoas precisam ser discipuladas e, por fim, elas então
são enviadas para o serviço do mestre, e nós temos aí como base 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo fala assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, irmãos. Manejar a palavra dentro do seu contexto, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto gramatical, né? Então, a Bíblia precisa ser bem manuseada. Nós precisamos ser conhecedores, irmãos, da verdade. Eu acho que eu falei isso sexta-feira passada, torna a repetir de novo. Sabe como você conhece o falso ensino? Conhecendo a verdade, irmãos. Eu citei o exemplo daquela mulher que trabalha no banco, daquela pessoa que trabalha no banco. Ela está contando dinheiro o dia inteiro, então ela já conhece a textura da nota. Quando ela pega uma falsa, ela sente na hora. Por quê? Porque ela já conhece a verdadeira. Então a gente não tem que ficar preocupado se o que a gente está ouvindo é uma heresia, é um ensino errado. Não, você tem que conhecer a verdade, porque quando você conhece a verdade, você já identifica o erro logo de cara, ok? Então como que a gente faz isso? Sendo um assíduo leitor da Bíblia, ok? Próximo, terceiro e último subtópico, a capacitação dos alunos. Irmãos, eu não vou ler a revista aqui, porque vai demandar tempo. Então eu tenho aqui um estudo dessa revista resumido, ok? Então eu vou me guiar por ela para que o tempo não avance. A capacitação dos alunos. Então o que é capacitar, pessoal? Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Então aqui nós estamos na fase da consolidação. Vamos consolidar aí esse crente. Então, os alunos, eles são formados não apenas como leitores, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras, ao exame acurado das Escrituras, irmão. Há uma diferença entre ler e meditar, ok? São coisas distintas, são coisas diferentes. Nós vamos estar vendo aí, né, que a meditação bíblica, ela é uma coisa mais profunda, ela é aquela coisa que você vai cavar mais profundo, né? Que aquelas verdades espirituais, irmãos, muitas vezes elas não estão na superfície, você precisa cavar mais fundo para encontrá-las, né? E então aqui a revista ela nos dá o livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Eu gosto muito dessa passagem, né, irmãos? Eu penso que todos nós deveremos ser como os crentes de Bereia, né? Atos 17, versículos 10 e 11. E diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Irmãos, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, parar de querer a verdade mastigada, irmãos, só engolir. A gente precisa se dar ao trabalho de debruçar, irmãos, sobre a Bíblia e ler a Bíblia, e meditar na Bíblia. Nós estamos vivendo a geração do expresso, do café expresso, da comida 30 segundos no micro-ondas, ela está quente, do drive-thru. A gente quer tudo no imediato, irmãos, mas a gente não pode pegar esse imediatismo e querer levar para a nossa vida com Deus, irmão, porque a conta não fecha. Eu gosto muito de uma citação de A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: quem quiser conhecer a Deus vai ter que dedicar-lhe tempo, vírgula, muito tempo. Então nós precisamos, irmãos, ser como os de Bereia, parar de aceitar como verdade tudo aquilo que a gente ouve, irmãos. Tem muita gente nos púlpitos falando besteira, falando coisa errada.
muitos por ignorância, por falta de conhecimentos, outros por ganância, né? Outros na intenção de enganar. Exatamente, pastor, a geração fast food, tudo rápido e dentro do nosso conforto. A gente não quer ter o trabalho de garimpar, irmãos. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim, irmãos. Aceitar como verdade tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que, né, é imposto nas igrejas por pastores inescrupulosos, não é verdade? Eu não vou citar nomes aqui, mas é algo público, né? Um pastor aí falando que você tem que passar pro nome da igreja antes de morrer os teus bens. Irmãos, aonde está isso na Bíblia? Está lá no profeta Heresias? Só se for, né? Só se for no profeta Heresias isso, né? Então a gente precisa, irmãos, ser como os de Bereia. Ó, Paulo está pregando lá, os caras estão aqui, com as escrituras abertas aqui, examinando para ver se o que Paulo está falando condiz com o que está escrito, irmão. A gente precisa ter esse julgamento. Isso não é pecado, irmão. Isso não é errado. Aquilo que você está ouvindo precisa passar por um processo de julgamento, né? Você precisa filtrar aquilo lá. Aquilo é o quê? É uma comida saudável ou é a morte na panela, né? Então a gente precisa ter esse discernimento espiritual e é o que os crentes de Bereia faziam ali. Então o texto está falando que eles foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque eles receberam de bom grado, examinando, irmãos. Essa palavra examinar, ela abrange até o sentido forense, né? Aquela investigação forense da polícia, né? Aquela coisa investigativa, né? Opa, vamos ver se é isso mesmo que Paulo está falando. Então, irmãos, a gente precisa ter essa qualidade como crente, amém? Vamos seguir aqui que a hora está passando rápido, irmão. Então, essa qualificação, como que ela pode ser atingida? Então, vamos lá. Por meio da leitura diária das Escrituras. A leitura diária das Escrituras. Amém? A gente faz 3 refeições por dia, irmão. Mas aí, espiritualmente, a gente quer fazer só um lanchinho. A gente não quer ter o trabalho de parar, ler a Bíblia, né, na correria do dia a dia, para alimentar o espírito. Não é verdade? Então, é necessário a leitura diária. Então, qual o texto que nós temos aqui? Salmos 1, versículo 1 e 2. Diz assim: esse bem-aventurado, irmão, do texto é a mesma bem-aventurança lá de Mateus, ok? Significa o quê? É feliz. Então, bem-aventurado o varão, então você pode colocar aí na frente: feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, tem muito crente se aconselhando com gente que não ouve a Deus, com gente que muitas vezes nem crente é, né? Então, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não ouve o conselho do ímpio, irmãos. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para ali para fazer o que aqueles caras estão fazendo. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aonde está o prazer desse cara, desse crente, dessa pessoa? Antes, o texto diz, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na palavra de Deus está o seu prazer, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa qualificação se dá por meio da leitura diária das Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo. Efésios 1, 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18. Então, irmãos, a Bíblia é um livro espiritual onde nós dependemos, irmãos, 100% do Espírito Santo para compreender aquilo que está escrito ali, porque ele foi quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia. Então, nós, sem ele, não vamos entender esse livro, né? Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, 17 e 18. Adoro essa carta de Paulo aos Efésios, irmãos. Então ele fala que tendo iluminado os olhos do entendimento, irmãos. Então você percebe que sem essa luz do Espírito Santo, irmãos, não há entendimento bíblico, né? Não há mais nenhuma revelação. Toda a revelação, irmãos, está contida na Bíblia.
nós que somos leitores dela, precisamos agora não de uma revelação, mas que a nossa mente, que o nosso entendimento seja iluminado pelo Espírito Santo para compreender, né, as verdades espirituais da Bíblia. E essa edificação, essa qualificação, irmãos, ela se dá através da aplicação dos princípios hermenêuticos. É o que nós muito falamos, né? O texto fora do seu contexto gera pretexto, né? Então tem muita doutrina sendo construída em cima de um único versículo. Tira esse texto do contexto, né, e cria-se lá uma doutrina em cima daquilo. Então, meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia dentro do seu contexto, procurando entender primeiramente o que o autor, qual era a intenção do autor ao escrever aquilo, ao falar aquilo. Eu falei isso na sexta-feira passada, irmãos. Faça perguntas ao texto. Quem está falando? O que está falando? Para quem está falando? Por que está falando aquilo? Faça perguntas ao texto. Veja qual é o contexto histórico ali daquele trecho que você está lendo, né? Paulo escrevendo a Tessalonicenses aqui, 5:21, examinai tudo, retende o bem. Por que Paulo está falando isso no capítulo 5? Né? O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica nessa primeira carta? Irmãos, então são todas perguntas que a gente precisa fazer ao texto, para que na hora de fazer uma aplicação, essa aplicação ela não fuja do seu contexto. Nós precisamos, como eu disse, entender primeiramente qual foi a intenção do autor a escrever aquilo, antes de fazermos a aplicação. Nós muitas vezes fazemos uma leitura e já queremos ir direto para a aplicação, né? Então nós precisamos ler o texto, entender o texto para depois aplicar o texto, seja na nossa vida ou seja ensinando alguém. Então o resumo, nós encerramos aqui o segundo subtópico, a educação cristã e a formação da Bíblia, e nós vamos então entrar no terceiro e último tópico da lição, que é preciso ler a Bíblia diariamente. É preciso ler a Bíblia diariamente. A Cláudia já colocou aqui o último versículo, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o que é bom, né, irmãos? Então, examinar, irmãos. Examine, seja um crente bereano. Então, a gente resume aí esse segundo tópico. O resumo é: no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, né? Que em hebraico significa mestre. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus, né? Lembrando que essa palavra exortação, irmãos, ela tem um significado bem amplo, tá? Ela vem de encorajar. Essa palavra exortação, ela vem de ensinar encorajando. Então, ela no grego, esse significado dessa palavra, ela é bem amplo, né? Então, aqui o terceiro e último tópico, irmãos, é preciso ler a Bíblia diariamente. E eu quero aqui, irmãos, com muita tristeza, isso aqui tem fontes, tá, irmãos? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não é fontes da minha cabeça, não. Voz da... Qual a fonte? A voz da... Não é a voz da minha cabeça. Então, se você colocar aqui, quantos pastores leram a Bíblia? Coloca aí no seu computador. A pesquisa diz, irmãos, que 68% dos pastores nunca leram a sua Bíblia toda. Aí eu me pergunto, o que é que esse pessoal está pregando nos púlpitos? E aqui é pastor, né, irmão? Pastor, ele tem por obrigação ler a Bíblia, né? Então, metade dos pastores nunca leram sua Bíblia toda. E isso, irmãos, é terrivelmente preocupante, tá? Por isso que você precisa ser um crente bereano, irmãos. A pessoa lê o texto lá, não fecha a sua Bíblia não, fica com a sua Bíblia aberta. E compara o que você está ouvindo com o que está escrito no texto, irmãos. Porque, é fonte isso. Metade dos pastores nunca leram sua Bíblia toda, tá? Cuidado, irmãos. Cuidado, porque tem muita morte na panela aí. Então, o primeiro subtópico, irmãos, desse tópico é a leitura e a disciplina cristã.
A gente torce muito o nariz quando a gente ouve essa palavra disciplina, né? Porque ela tem uma conotação de correção, né? De juízo, e ela realmente tem esse significado. Mas ela também, irmão, significa ordem e obediência às regras. Então você precisa ter ali o seu devocional com Deus diariamente. Você precisa ter essa disciplina, né? De ler a sua Bíblia, né? De falar com Deus através das Escrituras. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente está até se aproximando do final do ano e a gente se empolga, começa a fazer plano, fala, não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, né? O ano que vem, e você fica empolgado. E muitas coisas na nossa vida, irmão, a gente começa na base da empolgação, mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, se você não tiver disciplina, você não vai chegar no fim. A gente muitas vezes, a motivação, ela nos faz começar, mas somente a disciplina nos leva ao final do processo, ao final do trajeto. Então, nós precisamos, irmãos, ser disciplinados, né? Todo autêntico discípulo é disciplinado. Eu tenho um subsídio aqui, que é a parte da revista, vou estar lendo para vocês. Encontramos 3 símbolos na Bíblia que exemplificam a vida disciplinada. Primeiro, a disciplina na vida de um soldado, né? Paulo ele cita lá em 2 Timóteo 2,3, o soldado sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, a disciplina na aflição. Na aflição precisamos ter disciplina. É onde a revista não, irmãos, esse subsídio ele nos dá aí 2 Timóteo 2,3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, né? O segundo fator onde a disciplina ele está citando aqui é na vida do lavrador, né? Daquele que lavra a terra, daquele que vive da terra, né? Aquele processo de você lavrar a terra, de você arar o solo, né? Aquela disciplina da paciência. Então nós temos no soldado a disciplina na aflição, aqui, irmãos, a disciplina da paciência, porque é um processo, né? Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 1 Coríntios 9:10. E a disciplina do atleta, a disciplina no treinamento. Então ele cita aqui 1 Coríntios 9:24, porque os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, irmãos, a disciplina, ela é o caminho, né? Parece até um jargão automotivacional, né? A disciplina é o caminho do sucesso, irmãos. Sem disciplina, a gente não chega lá. A gente se empolga, se motiva para fazer as coisas, mas se não tiver disciplina, a gente para no meio do caminho. Então, todo autêntico discípulo é disciplinado. O zelo espiritual de um discípulo está na prática da disciplina cristã. Quais são essas disciplinas cristãs? Oração, leitura da Bíblia e o jejum, né? Então, é um tripé, né, irmãos? É o tripé. É simples, mas não é fácil. Você fala assim, mas é só orar, é só ler a Bíblia, é só jejuar. Então, vai, irmão. É simples de falar, irmão, mas é uma coisa que a carne, ela reluta. Toda vez que você quer ler a Bíblia, irmão, você fica com sono. Toda vez que você vai orar, você é incomodado. Toda vez que você vai jejuar, todo mundo te oferece aí N coisas para você comer. Não é verdade, irmão? É uma luta, irmão, espiritual isso aí. Mas é o tripé da vitória, né? É a doutrina, né, irmãos? Dentro daquilo que a gente estava falando, são as doutrinas bíblicas. A doutrina da oração, a doutrina da leitura bíblica, a doutrina do jejum, né? Então, em resumo, a disciplina compreende abnegação, regularidade, abnegação, negar a vontade, ser regular, ser constante, prioridade, metas e perseverança. Essas ações reivindicam renúncia e compromisso. Esse subsídio aqui, né, nos dá também 1 Tessalonicenses 5:17. O objetivo da disciplina cristã é propiciar intimidade singular com Deus por meio da oração incessante, 1 Tessalonicenses 5:17, exame das Escrituras, João 5:39, e a prática de jejum, 1 Coríntios 7:5.
A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Romanos 6:22. Romanos 6:22 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que interessante esse texto, né, irmãos? Diz assim: libertos do pecado, ou seja, éramos escravos do pecado, feitos servos de Deus. Então, o servo aqui, biblicamente falando, é aquele escravo comprado. Então, irmãos, você continua escravo, só muda o senhorio. E que senhor nós temos hoje, né? Glória a Deus por isso. Então, antes escravo do pecado, agora, irmãos, escravos de Deus, servos do Senhor, né? Para viver uma vida agora, como diz o texto, uma vida em santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a leitura bíblica, irmão, por exemplo, ela deve ser diária. Nós temos aqui alguns versículos que nos dá essa referência. Salmo 119, 97. Aliás, o Salmo 119 é o salmo que mais fala, né, irmão, sobre as escrituras, sobre o estudo, sobre a leitura da palavra de Deus. É o Salmo 119, o maior livro da Bíblia, com 176 versículos. E aqui nesse versículo 97, o salmista diz, ele começa com uma exclamação: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Irmãos, eu quero aproveitar um subsídio aqui da revista. O que é meditação bíblica? O verdadeiro objetivo da meditação bíblica não é ajudar ninguém a fugir da angústia ou do dissabor de uma doença grave, escondendo-se em um mundo fantasioso. Pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica a circunstâncias difíceis ou estressantes. Algumas palavras descrevem a meditação cristã da Escritura como refletir, ponderar e até ruminar. Então, irmãos, o ruminar é o que mais se encaixa com a meditação bíblica. Então, aqui ele vai explicar por quê. Porque assim como a vaca primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-la e mastigá-la outra vez, também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus e depois a traz de volta ao seu consciente, quantas vezes forem necessárias. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o sustento da vida espiritual. A meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, de forma a obtermos maior revelação do seu significado e certificarmos-nos de que a aplicamos às nossas vidas diárias. Um estudioso certa vez disse que meditar é despertar a mente, repensar e demorar-se sobre um assunto, aplicar a si próprio tudo o que se sabe sobre a obra, os caminhos, os propósitos e as promessas de Deus. Então, irmãos, a meditação bíblica é como esse animal que rumina, né, que ele mastiga e ele engole e ele traz aquilo novamente, mastiga de novo. Então essa é a meditação bíblica. Eu gosto muito desse significado da meditação, né? O relógio já está falando ali comigo, 8:50, irmão. Tem 2 minutos aqui para encerrar essa lição, irmãos. Vai passar só um pouquinho, tá, irmão? Tenha paciência aí comigo. Eu sempre falo que não vai demorar, irmão, mas eu não consigo cumprir a promessa. A leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Nós lemos aí Salmo 119, 97. O próximo, segundo subtópico, a leitura e o aprendizado. Irmãos, eu vou ler aqui. Eu vou ler as referências aqui, irmão, tá? De um modo corrido aqui para não passar muito. Então, o aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Então, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Então, nós temos aí Romanos 1, 2 e 4.
o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então você vê, irmãos, que é uma obra que ela é gradual, né? Ela vai, como a Bíblia mesmo diz, ela é um edifício que ele é construído, irmãos, tijolo a tijolo, né? De glória em glória, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, até a medida da estatura completa de Cristo. Né? Então, o aprendizado deve ser aplicado, irmãos, na vida diária. Né? Então, nós temos aqui 2 Timóteo 3,7, que diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não aplicam aquilo que aprende na sua vida diária. É a mesma coisa eu chegar a ver a minha esposa e falar, Cláudia, eu estou passando mal. Aí ela vai falar, então vamos no hospital. Então não adianta, irmãos, eu ir no hospital, passar no médico, e ele vai me passar uma receita e eu não comprar os remédios e tomar. Então eu só perdi o meu tempo. Eu fui lá no hospital, passei no médico, peguei a receita com ele, mas eu não comprei o remédio e não tomei o remédio. Então eu não apliquei aquilo na minha vida. Então eu estou sempre aprendendo, mas à medida que eu não aplico, eu não cresço, eu não me desenvolvo, né? É aquele conhecimento que vai tornando a pessoa inchada, ela vai se achando melhor, né, do que os outros. Então, irmão, conhecimento não é o conhecimento, mas é aquilo que você faz com o conhecimento que você tem, que vai dizer se você realmente é um verdadeiro cristão. Então, o aprendizado precisa, irmão, ser colocado em prática. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, ele já conhecia as Escrituras, que é o Antigo Testamento que eles tinham lá, desde a sua meninice. Ele já conhecia as Escrituras, né? Por mais que Timóteo fosse jovem, ele não era um neófito, um recém-convertido, né? Ele era jovem na sua idade biológica, mas ele já conhecia as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Então, irmãos, nós vamos encerrando aqui com o terceiro e último tópico, que é a leitura devocional. Isso é muito importante, irmãos. É aquele momento onde você vai se alimentar, né, da palavra de Deus. Então, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Nós temos aí como base João 4, 23 e 24. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores... Irmão, se Jesus está falando de verdadeiro, então porque existe o falso, certo? Então assim, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Não é na carne, irmãos. Não é na carne nem na mentira. Tem que nascer de novo. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui a revista diz, não se refere ao culto público no templo, nem ao culto doméstico, mas aquele praticado de forma individual. Então, uma coisa não substitui a outra. Uma coisa é o culto público, a comunhão com os irmãos na igreja, né? Há também o culto doméstico, mas aqui está falando do seu devocional particular com Deus, né? Então inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Fortalece a comunhão com Deus. Salmo 119, 11, 15 e 24. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro versículo. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Tudo isso está, irmão, no Salmo 119, como eu falei. O Salmo 119 é o salmo que fala das Escrituras, né? É também uma oportunidade para o estudo das Escrituras que o coração do Espírito Santo abre
o nosso entendimento. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né, o Paráclitos, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, irmãos? Foi meio corrido no final, porque o tempo passa muito rápido. Nós resumimos aqui essa lição, né? Quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Irmãos, eu era uma pessoa que não gostava de ler nada. Aqui eu citei, né, como fonte os pastores, mas o brasileiro como cidadão, ele não tem, irmãos, o hábito da leitura, né? Ele não tem o hábito de ler. Então, crie esse hábito, irmãos, de ler, principalmente a Bíblia, né? Principalmente a Bíblia. Você não vai poder ser um cristão fortalecido, preparado para toda boa obra, se você não tem, irmãos, o hábito, a intimidade de ler a sua Bíblia, né? De conhecer a Deus através das Escrituras. Irmãos, então, para a glória de Deus, nós encerramos aqui a revista, né? Concluindo, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter, preparar o salvo para o serviço cristão. Alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, a pautar suas vidas na autoridade das Escrituras, né? Precisamos, irmãos, ter fome da palavra de Deus, né? É muito triste ver em vários lugares, irmãos, a frequência em escolas dominicais, em cultos de ensino, vem caindo cada vez mais. Vilma, Pai do Senhor Jesus, irmã. Então, vem caindo, irmão, da frequência. As pessoas parecem que não se interessam mais pelo culto do ensino da palavra, né? Não leem a sua Bíblia em casa, né? Então, irmãos, infelizmente, torna-se um crente frágil na fé, né? Levado por todo o vento de doutrina, porque não conhece a verdade. Nós temos aí, a Cláudia está colocando aí no vídeo, a nossa enquete. E é isso, irmãos. Teremos amanhã na nossa igreja a oração presencial. Agora. Mas tem o bazar, né? O bazar agora. O Fagner podia. O Fagner, se ele quer entrar ao vivo. Aí ele já convida também para fazer o. Bom, irmãos, temos o bazar na nossa igreja amanhã. Não sei se vai ter a oração presencial, mas nós vamos ter a oração, né? Domingo será o culto de ceia do Senhor. E sábado o cajado será passado oficialmente para o Fagner lá na Igreja Unida do Jardim Ângela, né? Então eu quero agradecer a Deus, né, pelo encerramento desta lição. E os irmãos votem na enquete e nós vamos aí, eu e o Donizete, nos prepararmos aí para darmos continuidade, né, irmãos, dessa importante missão de passar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado, né? Longe de nós querer se intitular, né, dizer que somos professores. Não, nós mesmo estamos passando um conhecimento daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? Eu quero estar encerrando, então, esse culto de ensino com oração e pedindo que o Senhor venha confirmar, né, esta palavra, esses ensinamentos em nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, ó Deus, com a tua igreja, falando, Senhor, a respeito da tua palavra, Senhor, a respeito da importância, Senhor, de ler, de meditar na sua palavra, Senhor, que isso seja, ó Deus, algo natural da nossa parte, Pai, que seja algo que o nosso coração venha, Senhor, a desejar, Pai, que por mais que a nossa carne relute, Senhor, que nós possamos ser discípulos disciplinados, Senhor, em meditarmos na sua palavra e te conhecer, Senhor, através das Escrituras, ó Deus. Que o Senhor edifique a tua igreja,
Faça de nós uma igreja firme, uma igreja forte, ó Deus, uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, Senhor, que propaga a Tua palavra, Senhor, nesta terra, ó Deus, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar e estarmos com o Senhor eternamente, ó Deus. Capacita-nos, Senhor. Reveste-nos de autoridade, ó Deus. Reveste-nos de poder. Dê poder à Tua igreja, Senhor. Assim como Pedro orou, ó Deus, mediante a perseguição, Senhor, Pedro fez aquela oração pedindo que o Senhor olhasse para as Tuas ameaças e concedesse aos Teus servos que pregassem a Sua palavra com ousadia e poder. E o Senhor respondeu àquela oração, Senhor, com um tremor de terra, ó Deus. É o que nós precisamos, Pai, de poder, Senhor. Poder, ó Deus. Poder para pregar a Sua palavra, Senhor. Para sermos cartas vivas, ó Deus, a este mundo, Senhor, que jaz no maligno, ó Pai. Capacita a Sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, irmãos, pela presença de todos. E, como eu gosto de dizer, que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de vós. Amém? Fique com Deus.